bem-vindo você que nos acompanha aqui no programa Conexão Unimap pelas redes sociais, Facebook, YouTube da TV Unimap. Programa em um formato um pouco diferente do que a gente está habituado, mas dentro das possibilidades desse momento de distanciamento social. Nesse primeiro programa online, nós recebemos o professor Ismael Forte Valentim, que é o reitor interino da nossa universidade. Professor Ismael, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de colaborar com o programa Conexão. E, professor Ismael, a gente sabe que fomos surpreendidos, né, por essa pandemia, uma situação atípica, né, diferente do que a gente está acostumado no nosso cotidiano, falando especificamente aqui do nosso cotidiano institucional. E nós recebemos o senhor aqui hoje para a gente conversar sobre como a universidade, né, quais foram as mudanças aí na universidade nesse período de pandemia. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais foram as primeiras, né, decisões, as primeiras medidas adotadas pela Unimap. Desde o início do ano, né, especialmente a partir do final de fevereiro, início de março, quando essa questão da pandemia foi sendo, né, anunciada, informada, nós já começamos a pensar em ações, até por orientação da nossa direção geral. No dia 9 de março, nós formamos um comitê de acompanhamento, prevenção e ações com relação ao novo coronavírus, né, o Covid-19. Começamos, então, a pensar, a trabalhar, elaborar comunicados e ações. E, imediatamente, né, uma semana depois, no dia 16, vem a decisão do governo para que todas as atividades nas escolas, em tantos outros lugares, fossem suspensas, né, presencialmente, na perspectiva de evitar contato, né, com relação à quarentena, o isolamento social. Então, foi realmente um momento assim, de muita tensão, preocupação, tendo em vista que os nossos cursos são predominantemente presenciais. E aí tivemos que nos preparar, capacitar, nos reinventar para que pudéssemos dar continuidade às atividades acadêmicas, mesmo no formato presencial. E como que foi esse processo de migração, né, professor? Das atividades presenciais para o online. A partir da experiência que já, especialmente a Universidade de São Paulo, a UMESP, com a educação, né, à distância, né, o EAD, e mesmo hoje nas nossas instituições, nas unidades, já há uma experiência com algumas disciplinas no formato online, né, no formato EAD, no formato à distância. Então, a partir dessa experiência, desse conhecimento, os professores, as professoras foram capacitados assim, em tempo recorde, né? Tivemos uma semana de capacitação, de treinamento, para que todos os professores, as professoras pudessem dominar as ferramentas, a metodologia, a questão, né, da plataforma, para que pudesse dar continuidade às atividades acadêmicas. Paralelamente, nós estamos informando os alunos, as alunas, né, através especialmente dos coordenadores, das coordenadoras dos cursos, preparando, informando, né, os alunos, orientando, para que pudessem acompanhar. E aí, em tempo recorde, o corpo docente preparado, diria assim que 90%, né, dos professores e das professoras conseguiram, né, de maneira muito plena, muito satisfatória, essa habilidade e colocar em prática. Claro que, no início, tivemos muitos problemas até em função da sobrecarga do sistema. Imaginem a quantidade de escolas, né, tanto como no ensino superior, né, milhões de alunos no mesmo horário, no mesmo dia, acessando a internet. Então, naturalmente, tivemos dificuldades, problemas internos e externos, mas como temos uma equipe, um corpo docente muito capacitado, muito hábil, muito limitado, foram buscando recursos, alternativas, para garantir que as atividades tivessem continuidade. Claro que as atividades práticas, até por determinação do governo,
foram suspensas, né? Estágios, aulas em laboratório. Infelizmente, até por questão de cuidado com a saúde, né, de prevenção, foram suspensas. Ao longo do semestre, inclusive alguns professores, algumas professoras foram aos laboratórios para que pudessem realizar, né, as experiências, alguns experimentos, algumas atividades, minimamente para que os alunos, as alunas pudessem, como aconteceria no presencial, né, o professor, a professora, e os alunos, as alunas, acompanhando, observando, fazendo seus apontamentos, tirando as suas dúvidas. Então, inclusive, isso, dentro, né, de todo o cuidado necessário, ou seja, era apenas o professor, a professora e um técnico, uma técnica, no laboratório, para que pudesse, então, desenvolver aquela atividade. Ou seja, todo um esforço, né, utilizando a ferramenta, os recursos, a metodologia, para garantir aquilo que para nós é muito caro, né, que é a questão da qualidade. E mesmo, né, com toda essa precarização, nós procuramos, e alguns retornos que nós temos, muito favoráveis, tanto por parte de professores, que no primeiro momento ficaram muito apreensivos, preocupados, e alguns, inclusive, pensando que não iam conseguir, e acabaram entendendo, dominando a ferramenta, né? Conseguiram dar conta, e no final, né, alguns até chegaram a comentar comigo, que ficaram surpresos consigo mesmos pelo, né, terem conseguido dar conta das tarefas. A expectativa agora, no segundo semestre, com esse processo, né, com o projeto de flexibilização, de minimamente as atividades práticas, especialmente de laboratório, tenham um retorno dentro, naturalmente, de todos os cuidados necessários com relação à saúde. Mas a estimativa é que, de maneira geral, né, pelo que a gente tem visto aí, as atividades online continuem também no segundo semestre, né? Não há uma previsão de retorno às aulas. Infelizmente, o que nós observamos, até pelos órgãos, né, da área da saúde, é que essa questão da pandemia ela deve se prolongar por muito tempo, né? Nós, aqui mesmo em Piracicaba, dentro do plano, né, do governo de flexibilização, tivemos, né, 2 semanas atrás, o avanço, né, para a fase laranja, e uma semana depois nós retornamos, né, para a fase vermelha, porque o vírus continua circulando, e por mais cuidados que se tenham, é incrível que ele continua circulando, o contágio continua aí, crescente, né? Infelizmente, aqui em Piracicaba, na nossa região, apesar, né, de ter avançado novamente para a fase laranja, mas os números continuam crescentes. Então, a tendência é que essa situação, especialmente com relação às escolas, perdure até o final do ano, né? O governo já estabeleceu, inclusive, a data para o retorno, né, das escolas, que é dia 8 de setembro. Mas, da maneira como nós estamos percebendo, enquanto efetivamente não houver, né, uma forma artificial de bloqueio, que seria a vacina, vai ser muito difícil voltar efetivamente às atividades presenciais como nós tínhamos, né, até o ano passado. Então, inclusive, o MEC já estabeleceu, né, um decreto, uma portaria, prorrogando até o final do ano a possibilidade das instituições trabalharem com as aulas no formato à distância. E, professor Ismael, a gente tem visto, como o senhor falou, né, os cursos se adaptando a esse novo momento, os professores, a gente acompanhou o curso de Direito aí, que 150 monografias apresentadas online, acredito que isso seja algo extremamente novo, né, para a universidade, para os professores, para os alunos. O curso de jornalismo que faz o telejornal tão tradicional do curso, também fazendo, né, essa disciplina, esse projeto online. Então, a gente viu que todos os cursos, né, eles tiveram estratégias, eles adotaram estratégias de ensino online e todos se viraram aí dentro das possibilidades desse momento. É verdade, essa expressão está sendo muito usada, né, um novo normal, passa muito por essas experiências, né, de utilizar ferramentas, utilizar a internet, né, as plataformas, para dar conta de cumprir, né, as tarefas, as demandas, as atividades acadêmicas
tendo em vista que há, né, hoje já a quantidade enorme de instituições e de cursos sendo oferecidos à distância. Então, e com essa situação hoje, com a questão da pandemia, ficou evidente, comprovado, que é possível, né, dar conta de muito, né, do processo de formação acadêmica utilizando a ferramenta, né? É claro que é uma nova realidade, né, de nos adaptarmos, de entendermos, mas que tem, assim, recursos fantásticos, possibilidades fantásticas. Os próprios professores, como eu mencionei, que foram para os laboratórios para fazer os experimentos, né, ali, online, né, ao vivo, com os alunos na sala participando, eles mesmos relataram que foi muito interessante, muito rico, de poderem desenvolver a atividade, os alunos interagindo, fazendo as suas colocações, perguntas, e algo que é, inclusive, muito positivo, porque no presencial, até mesmo pela estrutura, né, do laboratório, é muito comum alguns alunos, alunas ficarem assim mais distantes, perderem algumas informações, perderem detalhes, não conseguirem acompanhar de maneira muito eficiente. No modelo online, todos os alunos estão muito perto do professor, da professora, né? Então, nenhum aluno, nenhuma aluna pode reclamar depois que não conseguiu ver o experimento, porque estão ali diretamente, né, juntos, né, juntas com o professor, com a professora. E, professor Ismael, fora, né, essa questão pedagógica, a gente sabe que a Unimep cedeu a sua estrutura, o campus, né, de Santa Bárbara do Oeste, à prefeitura, para ser montado um hospital de campanha, que inclusive está em funcionamento na cidade. É verdade. Logo do início, né, como ações da direção geral de todas as instituições metodistas, houve essa disponibilidade. Então, nós formalizamos, né, junto ao poder público, tanto aqui em Piracicaba, em Santa Bárbara e lá em Lins, onde nós temos nossos campos, colocando à disposição, né, das prefeituras esses espaços, claro, né, com todo cuidado, são espaços que são possíveis, né, ter assim um isolamento, um distanciamento de outras atividades, para que pudessem ser colocados a serviço, né, da população na área da saúde. E, efetivamente, né, logo, algumas semanas depois, a Prefeitura de Santa Bárbara pediu, então, para que realmente nós pudéssemos montar ali o hospital de campanha, e pegaram, né, um bloco, né, ali, uma parte de um bloco lá do campus, em Santa Bárbara, e montaram, né, os quartos, né, as unidades, muito bem estruturadas, e hoje há uma utilização ali, né, do espaço, especialmente para os pacientes que já passaram pelo processo ali de internação, né, no hospital, e geralmente, né, em UTIs, e antes de retornarem para os seus lares, eles ficam num período assim de quarentena e observação. Então, o hospital de campanha tem sido utilizado para esse momento, né, dos pacientes que já estão em vias, né, de terem alta, para terem ainda mais uma semana, 10 dias, no máximo 14 dias, de observação para que possam, então, ter uma alta definitiva. Então, isso teve, assim, né, uma contribuição muito interessante, a mídia, né, divulgou isso daí, foi uma iniciativa, tendo em vista o espaço que nós temos, né, amplos espaços, uma estrutura, localização, e isso, efetivamente, foi muito bem aceito e está tendo uma contribuição ali para a sociedade, especialmente nesse momento, né, de tanta necessidade de espaços para atendimento, acompanhamento e tratamento das pessoas. Então, professor Ismael, só para a gente encerrar a nossa entrevista, nós finalizamos aí o primeiro semestre letivo, as pessoas podem acompanhar no site da Unimep, né, as últimas notícias, as informações sobre os cursos, sobre a universidade, inclusive tem uma carta, né, de agradecimento de toda a direção da instituição para, né, para os professores, alunos, funcionários que passaram, vamos dizer assim, sobreviveram a esse primeiro semestre, né, cheio de desafios, mas que, felizmente, né, foi concluído
e a gente pode dizer que concluído com sucesso. É verdade. Inclusive, o vestibular, né, nós temos tido até uma procura muito interessante para o vestibular agora do meio do ano, que está sendo realizado todo no formato online, né? Os interessados, as interessadas podem procurar ali no site da Unimep, e tem todas as informações, e a pessoa pode realizar todo o processo online, a matrícula, ou seja, no sentido de garantir a continuidade, né, das atividades do dia a dia da universidade, as demandas, né, com relação à área da gestão, à área acadêmica, todo o processo da universidade está acontecendo. Inclusive, eu quero até dar aqui em primeira mão uma notícia para vocês. O curso de odontologia foi finalmente autorizado pelo MEC. Então, a partir do ano que vem, a Unimep vai oferecer o curso de odontologia. E outros cursos que estão tramitando, especialmente na área da saúde, né? O curso de biomedicina também está para ser autorizado, está tramitando no MEC. Acabamos de postar também no MEC um curso muito novo e muito oportuno, é o curso de engenharia biomédica. Então, é um curso novo, uma iniciativa, acho que apenas 1 ou 2 cursos no Brasil, né, oferecendo essa formação, e agora a Unimep está planteando, então talvez, né, a expectativa é que no ano que vem também possamos oferecer esse curso de engenharia biomédica. Então, são iniciativas, são projetos que continuamos aí atuando, mesmo, né, nesse momento assim tão difícil, complicado, mas que estamos fazendo todo esforço para dar continuidade e garantir aquilo que é típico da Unimep, né, oferecer formação de qualidade, com compromisso, responsabilidade, especialmente na perspectiva do exercício de cidadania, que é um dos focos na formação dos nossos futuros profissionais. Que bom, professor Ismael, a gente sabe que a universidade, então, está mais viva do que nunca, né? Mesmo quando a gente fala em pandemia, a gente vê, né, que tudo parou, mas a universidade, mesmo com essa parada, as instituições de ensino sendo uma das principais atingidas, né? Principalmente agora que a gente vê que outros pontos já existe uma previsão de retorno e a gente sabe o quanto, né, vai ser difícil voltar à normalidade, né, educacional, vamos dizer assim, como o senhor falou, a questão desse novo normal. Enfim, muito obrigada por sua participação. Espero que em breve a gente possa estar junto fisicamente, então, na universidade. Ok, tomara. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau, e muito obrigada a você que nos acompanhou nessa edição do programa Conexão Unimep. Então, se você quiser ter informações ou acompanhar outros programas da TV Unimep, é só acessar o nosso site, tvunimep.com.br, ou nos procurar nas redes sociais. Deixe seu comentário, espero que você tenha gostado e até a próxima.